Vamos lá então? Eu acho que agora vai. Vamos lá. Isso. Vamos lá então. A galera já entrou aí, né? Beleza. A gente voltou aqui. Tomara que agora firme, né? Eu dei um jeito aqui. Beleza. Vocês estão me recebendo aí? Estão me recebendo, né? Beleza então. Isso. Vamos jogar duro, Vamos fazer a primeira questão. Eu vou trabalhar hoje com vocês questões relacionadas à parte geral do direito penal, tá? São questões nível intermediário, porque esse concurso foi concurso para a gente da aulão, né? Para a gente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Tranquilo? Beleza, mas quem faz concurso para Delta vai jogar duro demais, porque eu não preparei questões básicas não, né? Eu não trabalho com básico, eu só trabalho com faixa preta. Tranquilo? Tá dando pra ler aí? Puxa pra cá, como é que tá aí? Tá dando pra ler? Me dá um retorno aí. Tá dando pra ler sim ou não? Tá dando pra ler as questões? Aí, beleza? Tá, isso, sim. Beleza, vamos lá então. Questão de número 1. Questão número 1. O princípio da reserva legal. O professor Mano vai falar dos aulões? Eu já falei já. O aulão adelante delegado, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas estão sendo vendidos aonde? Lá no site. Beleza? www.adelante.net.br. E o pessoal lá da PMDF também, o aulão estava sendo vendido no site. Beleza? Vamos lá então. Questão número 1. Isso, www.adelante.net.br. Vamos lá. O princípio da reserva legal busca a fragmentação do direito penal, ou seja, diante de tantas violações e transgressões, seleciona-se aquela considerada mais importante e de maior necessidade, no sentido de tipificá-la penalmente. Questão errada, né? Questão errada. Porque, veja, o princípio que apresenta um princípio que apresenta fundamental importância, né, para a consecução do direito penal, que é corolário, inclusive, dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal, é o princípio da fragmentariedade. Não é isso? O princípio da fragmentariedade é aquele princípio que trabalha, veja, no sentido de selecionar violações e transgressões, né, que venham a expor a perigo de lesão ou lesar bem jurídico. Não é isso? Bens jurídicos considerados relevantes. Esse é o princípio da fragmentariedade. Fica ligado, o princípio da fragmentariedade, ele tem uma ligação direta com o princípio da intervenção mínima. Né? O princípio da fragmentariedade, na verdade, ele decorre lá do princípio da intervenção mínima. Né? A intervenção mínima, veja, do Estado nas liberdades públicas, não é isso? O direito penal ele deve ser mínimo. Né? No direito penal ele deve ser mínimo. O direito penal ele não pode ser aquele direito penal máximo. Né? Quando você raciocina com o direito penal máximo, você está falando, na verdade, da hipertrofia do direito penal. É um direito penal expansivo, né? Tipificando tudo quanto é conduta, um direito penal que não se baseia numa política criminal. Não é isso? O direito penal, veja, que é o adequado para uma sociedade, né, sobretudo uma sociedade que navega na órbita democrática, é um direito penal mínimo, né? Veja, você tem que ter aí a aplicação do princípio da fragmentariedade, né? No âmbito aí de uma política criminal. Beleza? Tranquilo. Veja, quando eu trato de princípio da reserva legal, que pode aparecer na sua prova assim, ó, o princípio da estrita legalidade, é muito importante você ficar ligado, porque o princípio da reserva legal, em algumas provas, ele vai aparecer lá, né? Princípio da legalidade, princípio da estrita legalidade, mas fique esperto. Se você está resolvendo uma questão de múltipla escolha e a questão, né, o texto da questão, veja, leva a resposta ao princípio da reserva legal. Aí, entre as alternativas, eu tenho lá princípio da reserva legal, princípio da legalidade,
não é isso? Aí tem uma questão que menciona lá, somente a lei pode criar crimes e estabelecer sanções. Né? Aí a questão fazendo referência ao quê? Ao princípio da reserva legal. Aí, entre as alternativas, eu tenho lá o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade. E aí começa a fazer, inicia, né, na verdade, a confusão na sua cabeça. Inicia a confusão na sua cabeça porque você vai falar assim, ué, mas o princípio da reserva legal não é a mesma coisa do que o princípio da legalidade? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado porque quando o examinador ele quer fazer referência ao princípio da reserva legal, né, somente a lei pode criar crimes e estabelecer sanções, ele vai chamar o princípio de princípio da reserva legal. Beleza? Ele não vai fazer menção ao princípio da legalidade em alternativas de prova. Por quê? Porque o princípio da legalidade abarca tanto leis, decretos, portarias, entenderam ou não? Então, entre as alternativas, você tem que marcar o princípio da reserva legal, né? Ou da estrita legalidade. Agora, se entre as alternativas não tem reserva legal, mas tem lá princípio da legalidade, você vai marcar princípio da legalidade. Entenderam? Então, vocês têm que ficar esperto em relação a esse ponto. É importante ainda, quando eu trato do princípio da legalidade, veja que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria penal. É isso? O artigo 62, parágrafo 1º determina matéria penal, processual civil. Bem, preste atenção, né? É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria penal. Mas veja, você tem posicionamento do STF, que aqui não é básico, entendendo que vai ser possível, sim, a edição de medida provisória em matéria penal, desde que seja para beneficiar o agente. Então, seria uma excepcionalidade a vedação do artigo 62, parágrafo 1º. Entenderam ou não? É possível a edição de medida provisória em matéria penal? Em regra, não. Por quê? Porque decorre da vedação do artigo 62, parágrafo 1º. Mas existe uma exceção? Olha, a jurisprudência, né, o STF entende que sim. Vai ser possível a edição de medida provisória, veja, em matéria penal, desde que seja para beneficiar o agente. Beleza? Tranquilo? Fica ligado também, quando a gente trata o princípio da legalidade, né? Veja que tempus rege actus. Tempo rege actus. A lei penal ela vai ser aplicada ao seu tempo. A lei penal é aplicada ao seu tempo. E quando a lei ela passa a ter vigência, né? Uma lei quando ela passa a ter aplicação, chama no percebidio. Ela vai produzir efeitos enquanto não for o quê? Revogada. E essa possibilidade dela produzir efeito enquanto não for revogada decorre de um princípio. E aí você vai marcar aí, princípio da continuidade da lei penal. Joga duro. É isso? Você vai verificar que, em regra, uma lei ela só perde vigência quando revogada por uma outra lei. Professor, mas por que você está falando em regra? Porque eu posso ter uma lei temporária, uma lei excepcional, que veja que são leis autorrevogáveis. Eu entro na exceção jogando duro pesado com você hoje. Entenderam ou não? A regra, princípio da continuidade da lei penal. Uma lei penal ela só vai perder vigência quando revogada por uma outra lei. É isso? Tranquilo? Costumes não revoga a lei penal. É isso? Então tem que ficar ligado aí. Tranquilo. É importante ainda quando eu falo do princípio da legalidade, ou princípio da reserva legal, é importante, até você fazer essa anotação. Veja que o princípio da reserva legal tem o seu fundamento político e jurídico. Político por quê? Porque, veja, na órbita, no Estado Democrático de Direito, veja, o legislador ele tem que ser o quê? Taxativo. Não é isso? Quando ele for criar um tipo penal, ele tem que ser taxativo, descrever a conduta típica. Então, o legislador ele fica preso a estabelecer na lei, descrevendo minuciosamente a conduta típica. Tranquilo? E a sanção correspondente, o legislador. E veja que aí você verifica que o princípio da reserva legal tem seu fundamento político.
tá certo? E o seu fundamento jurídico também. Jurídico por quê? Porque o juiz, ele só pode aplicar a lei penal, não é isso? Veja, só pode aplicar uma sanção penal aquele que praticou uma conduta descrita onde? Na lei. Entenderam ou não? Então, veja, o princípio da reserva legal, ele tanto limita o legislador, como ele também limita o judiciário. Então, ele tem um fundamento político e tem um fundamento jurídico também. E, veja, será que o Estado pode punir alguém, sem, veja, na ausência de um fato típico, em que esse agente cometeu? Vamos supor, eu quero dizer o seguinte, será que o Estado ele pode punir uma pessoa que não praticou um fato típico, ilícito, culpável, vamos supor, num conceito tripartido? E esse fato típico ele tem que necessariamente constar de uma lei penal. Não é isso? Então veja, o Estado ele fica de mãos o quê? Mãos atadas, né? Eu só posso punir se o agente cometer o delito. Eu só posso punir se o agente cometer uma contravenção penal. Não é isso? Por quê? Porque, veja, ele tem que cometer uma conduta que está descrita na lei. Porque se ele não cometer uma conduta que está descrita na lei como um ilícito penal, eu não posso punir. Então, veja, o princípio da reserva legal, o princípio da reserva legal veda uma atuação arbitrária por parte do Estado. Não é isso? E aí você vai verificar que o princípio da reserva legal trata-se, na verdade, de um direito. De um direito de primeira geração. É uma vedação do atuar do Estado. Coloca então o princípio da reserva legal, veja, manifesta na verdade um direito, um direito de primeira geração. Jogando duro aí, entenderam ou não? Deu para pegar aí essa visualização? Vamos então para a questão número 2? Vamos lá para a questão número 2? Veja então, questão número 1 errada, jogando duro demais. Você então cai na sua redação de prova falando sobre o princípio da reserva legal, da estrita legalidade, não é isso? E você vai comentar que o princípio da reserva legal tem o seu fundamento jurídico, tem o seu fundamento político, trata-se na verdade de um direito de primeira geração, veda uma atuação arbitrária por parte do Estado. Veja, se o Tício não praticou um fato típico, ilícito, culpável, numa visão tripartida, veja, não há que se falar em puni-lo, não é isso? Então limita uma atuação do Estado e isso constitui um direito de primeira geração, jogando duro demais, Jogando duro demais. Vamos lá então, aí você vai falar do princípio da continuidade, da lei penal, enfim, você vai jogar duro demais na sua redação lá. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. A lei penal mais benéfica retroagirá, caso venha favorecer o agente, aplicando-os aos fatos anteriores, respeitados os fatos decididos por sentença penal condenatória transitado em julgado. Questão errada, Veja que eu tenho materializado, positivado o princípio da retroatividade da lei penal benéfica lá no artigo 2º, Questão errada, O artigo 2º do Código Penal menciona, Artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. É importante você saber que essa lei posterior, que é uma lei com a sua roupagem benéfica, veja, em comparação com uma lei anterior, se essa lei ela tem uma roupagem benéfica, essa lei posterior é chamada de novatio legis imelius, não é isso? Novatio legis imelius, ou lex missio. Novatio legis imelius ou lex missio. É importante saber que tanto o STF como o STJ entendem que não há possibilidade da combinação de leis. Eu não posso combinar dispositivos de leis diversas para beneficiar o agente. Veja que para o STF, para o STJ, essa combinação de lei, que seria a formação de uma terceira lei, que eu vou chamar de lex tercia,
lex tercia. Para o STF e o STJ não há possibilidade da combinação de leis. Mas qual seria o fundamento? Ora, ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. Estaria o judiciário criando uma terceira lei. É a chamada lex tercia, que vai aparecer na sua prova assim, ó, lex tertia, mas você vai ler lex tercia, beleza? Diversos julgados do STF nesse sentido, e você tem inclusive um exemplo dessa proibição de combinação de leis sumulado, né? Um exemplo lá, como você trata lá da lei de drogas, o STJ, na súmula 501, né, do STJ, já menciona, né? Veja, a proibição da combinação de leis. Quando, por exemplo, o juiz tem a intenção de combinar a lei 11.343, sobretudo lá no que trata o tráfico privilegiado, não é isso? Veja, combinar o parágrafo 4º da lei 11.300, parágrafo 4º do 33 da 11.343 com o revogado artigo 12, né, da lei 6368/76. Beleza? Tranquilo? Professor, por quê? Porque não pode aplicar a combinação de leis? Veja só, se o juiz ele pega um dispositivo, né, de uma lei vigente, tá certo? E combina com um outro dispositivo de uma lei revogada, seria um exemplo, e veja, e ele verifica que essa seria a melhor forma de beneficiar o agente, né? Será que vai poder retroagir? Um agente, por exemplo, que cometeu um crime na vigência da 6368 e na vigência da 6368 eu não tinha aqui a figura do privilégio. Será que eu posso pegar essa causa de diminuição e aplicar ao agente que hoje responde, né? Veja, por ter praticado o tráfico lá na 6368, no antigo artigo 12? A grande questão é o seguinte, quando o juiz ele combina dispositivos legais, ele está criando uma terceira lei. E aí o juiz está agindo como se legislador fosse. O juiz está agindo como se legislador fosse. Então, perceba, a atribuição constitucional de elaboração de leis Veja, a atribuição constitucional de elaboração de leis é do judiciário ou do legislativo? É do legislativo. Então, o juiz, quando ele combina dispositivos, ele acaba criando uma terceira lei. E aí, você teria uma ofensa. Qual ofensa, professor? Ofensa ao princípio da separação dos poderes, jogando pesado. Veja, a pegada é essa, né? Entendeu? Então, você, né? Veja, na sua prova, você mencionando, né, que seria uma terceira lei, ofensa ao princípio da separação dos poderes, seria denominada lex tercia. Essa é a primeira corrente que você vai colocar, mas tem a segunda também. Tem a segunda para você fechar com chave de ouro. Qual, professor, seria a segunda? Vem cá, tudo bem, você está falando que o juiz ele não pode combinar dispositivos legais para beneficiar o agente, não é isso? Estou falando isso. Você está dizendo que ofende o princípio da separação dos poderes, não está dizendo isso? Estou dizendo isso. Mas vem cá, o que menciona o artigo 2º? Lá do Código Penal, que materializa o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. O que menciona o artigo 2º? Aí, olha a segunda corrente chamando a primeira. Aí a segunda corrente vai ler para a primeira. Olha a primeira corrente. Olha o que fala o artigo 2º, parágrafo único. Lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente. Lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, inclusive combinada. Olha aí, joguei duro. Segunda corrente entendendo que há possibilidade sim da combinação de leis, porque, veja, o artigo 2º, parágrafo único menciona lei posterior que de qualquer modo, de qualquer modo, inclusive, realizando combinações de dispositivo. Entenderam, não? Então, veja, a possibilidade. Entendeu? Se eu estou combinando, veja, não interessa, de qualquer modo. Ou seja, eu posso pegar sua causa de diminuição, lá do 33, parágrafo 4º, e aplicar
lá no 12, no antigo 12 da 6368. Eu posso retroagir apenas a causa de diminuição e combinar com o caput do 6368 para beneficiar meu cliente, né? Um advogado, por exemplo, falando que praticou o delito de tráfico aqui na vigência da 6368. Deu para entender isso? Quem está com uma pegada acima um pouco, uma faixa um pouco acima, entenderam o que eu falei? Entendeu? Então, para uma segunda corrente é possível sim a combinação de leis. Quem vai fazer defensoria pública, filho, vai cair aqui. Vai aonde? Aqui, ó. De qualquer modo. De qualquer modo. A lei não proibiu a combinação. De qualquer modo. Defensoria, de qualquer modo. Agora, Delta, MP, né, magistratura, corrente majoritária, né? Não há possibilidade da combinação de leis, ofensa ao princípio da separação dos poderes, não é isso? Se a lei posterior ela é mais interessante, que seja aplicada na sua integralidade, como menciona lá a súmula 501 do STJ. Deu para entender na sua redação, na prova discursiva e tal, jogando duro e tal, as correntes, né? Isso é importante demais. Eu estou aqui fazendo links, porque eu estou falando da lei penal benéfica. É importante você saber também que eu posso ter uma lei penal benéfica em período de vacácio. Como assim? Eu tenho uma lei posterior que ela se encontra em período de vacácio. Será que há possibilidade da sua retroatividade? Eu vejo o agente será julgado na data de hoje e eu tenho uma lei. Uma lei benéfica, inclusive. Mas ela se encontra em período de vacácio. Será que não tem como eu aplicar essa lei? Duas correntes, né? Duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente, que é a corrente da sua prova, entendendo que uma lei em período de vacácio, ela não produz efeitos. Então, ela não pode ser aplicada. É a corrente da sua prova, é majoritária. E eu tenho uma segunda lei, sustentando o mesmo fundamento lá da possibilidade de combinação de leis. Entendendo o seguinte, olha, uma lei que se encontra em período de vacácio é lei. Uma lei que se encontra em período de vacácio é lei. E sendo benéfica, ela tem que retroagir. Não é porque ela ainda não está... Desculpa. Eu mesmo doente, eu estou aqui, pessoal. Não é porque ela não se encontra em período... Não é porque ela ainda não está produzindo efeitos que eu não vou considerar ela como lei. E sendo benéfica, ela deve ser aplicada. Entenderam ou não? Tá, então, veja, aqui eu estou fazendo links, né? Eu já dei o gabarito, falei que está errada a questão, e aqui eu estou fazendo links. Quem está acompanhando na pegada tá ligado, né? Eu estou aqui falando de lei penal benéfica, já joguei duro aqui, já estou falando de uma lei penal benéfica que se encontra em vacácio. Será que essa lei pode ser aplicada ou não? Duas correntes, já falei para vocês, né? Fica ligado aí. Tá, e outro ponto também importante quando eu trato da lei penal benéfica é nível alto. É nível alto, não é porque é gratuito que o nível aqui a pegada é forte. Quando eu trato de lei penal benéfica, fica ligado que eu posso ter uma lei penal benéfica intermediária. Como assim, professor? Eu tenho a lei A, ela prevê aqui, né, vamos colocar aí a pena de um delito de 1 a 4 anos. Beleza? Aí entrou em vigência a lei B, passando essa pena de 1 a 2 anos. Um exemplo. E depois a lei B foi revogada pela lei C. E a lei C tem uma escala penal de 2 a 6 anos. Bem, vamos lá. Foi proposta ação penal na vigência... ele praticou o delito, na verdade, quando a pena desse delito era de 1 a 4, né? E aí o processo seguiu. Na data do julgamento, eu tenho aqui a lei C em vigência. Então, o que acontece? Durante a instrução processual, a lei B, que era mais benéfica, ela entrou em vigor e depois ela foi revogada. Tá dando para entender que eu tenho uma lei intermediária aqui que foi benéfica, que é considerada benéfica entre a lei inicial, que é a lei A, e a lei C, a lei A que é de 1 a 4 e a lei C que é de 2 a 6, na data do julgamento, vigência da lei C, que é de 2 a 6. Você que está me acompanhando, está dando para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Eu tenho uma lei intermediária que não está em vigência. Veja que essa lei intermediária, ela não se encontrava em vigência na data do fato e ela também não se encontrava em vigência na data do julgamento. E aí, qual é a lei que deve ser aplicada? Eu vou te chamar no percebe e vou dizer o seguinte:
a lei intermediária vai ser aplicada, muito embora ela não se encontrava em vigência na data do fato e também na data do julgamento. Se ela é mais benéfica, é a intermediária que será aplicada. Então vai ser aplicada a lei pela prática que estabeleceu a pena para esse delito, né, um delito X, de 1 a 2 anos. Beleza? Lei intermediária, então ela tem que ser aplicada. Bem, então ainda quando eu falo da lei penal benéfica, é importante você ter conhecimento. Olha o links, né? Estou tratando de lei penal benéfica, linkei, pum, súmula 711. Súmula 711 do STF. Tá entendendo? Por exemplo, aqui a gente está resolvendo questões de lei penal benéfica. Viu como eu trabalhei? Aí o que eu vou puxar? O que tem a ver com a lei penal benéfica, né? Que cai sempre em prova? Súmula 711 do STF. Entendendo que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Veja que se o agente praticou um delito na vigência da lei A e a pena lá era de 1 a 4, né? Vamos continuar aqui com esse exemplo, né? Uma pena aí de 1 a 4, é isso? Um porte de arma de fogo de uso permitido, por exemplo. Ele adquiriu a arma, está portando essa arma e entrou em vigor a lei B, passando essa pena de 1 a 6, não é isso? Porte de arma de fogo, agora de uso permitido de 1 a 6, será aplicada qual lei? A lei B, a lei penal o que? Mais grave. Entenderam ou não? Ou seja, não há que se falar em aplicar a lei A, cuja pena é de 1 a 4 anos. Por quê? Porque trata-se de um crime permanente. A conduta ela se prolonga no tempo. Deu para entender? Então fica esperto, né, quando eu trato de lei penal benéfica lá na questão do crime permanente, né? Trata de lei penal benéfica. Por quê? Porque, veja, aqui não há que se falar em aplicar lei penal benéfica, não. Né? Aqui eu vou ter a aplicação da lei mais severa. Por quê? Por se tratar de um crime permanente. Beleza? Então, né, vamos ficar ligados. Muito embora a prática do delito tenha sido na vigência de uma lei que seria mais benéfica, né? Que era uma pena de 1 a 4 anos. Entenderam ou não? Bacana. Vamos para a questão 3, né? Jogo duro, os links. Entenderam? Vamos para a questão 3. Tá dando para você fazer uma revisão aí, né? Claro, aqui, veja, um telefone, né? A gente tenta fazer aqui, joga duro, né? Falar o que interessa, beleza? Assim que você tem que estudar. Vamos lá então, questão número 3. Para que ocorra a abolição crimes, uma das causas extintivas da punibilidade, basta que haja apenas a revogação formal da conduta descrita na lei penal. Questão errada. Veja que a abolição crimes, né? O artigo 2º menciona lá do Código Penal que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Eu vou te chamar no perceba, questão errada, isso. Professor, mas está errada porque a abolição crimes não é considerada uma causa extintiva da punibilidade? Não. A abolição crimes, ela é sim considerada uma das causas extintivas da punibilidade prevista lá no artigo 107. Está errada a questão porque ele fala que basta revogação formal. Eu vou te chamar no perceba e vou dizer o seguinte. Preste atenção, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. O Tício, ele mora em uma determinada casa. Beleza? O Tício mora numa determinada casa. Aí a municipalidade entendeu por destruir a casa do Tício. Ô Tício, eu vou destruir a sua casa. E a municipalidade destruiu a casa do Tício, mas falou o seguinte, olha Tício, eu vou destruir a sua casa, mas eu vou te dar uma outra casa. Beleza? Tá, então o Tício mora numa determinada casa, beleza? Se o Tício mora em uma determinada casa, o Tício é o quê? Residente. Concorda comigo? Que se o Tício mora em uma residência, né, ele não é residente, concorda comigo, sim ou não? Coloca aí rápido, guerreiro. Vamos lá, beleza? Concorda? Residente, beleza? Aí a municipalidade, veja, entendeu por destruir a casa do Tício, mas deu uma outra casa para o Tício. Se ele deu uma outra casa para o Tício, destruiu a casa do Tício, mas deu uma outra casa para o Tício, eu te pergunto, o Tício ele continua sendo residente? Sim ou não? O Tício ele continua sendo residente? Continua. Né? Ele continua por quê? Porque, veja, ele continua. Por quê? Porque a municipalidade deu uma outra casa para o Tício. Veja que o Tício não ficou na rua.
Ele continua sendo residente. Residente aonde? Em uma outra residência, em uma outra casa. Beleza? Tranquilo? Agora eu tenho um outro exemplo, que a municipalidade destruiu a casa do Tício e não deu uma outra casa para o Tício. O Tício ficou na rua. O Tício agora é residente? Não é. Virou morador de rua. Deu para entender essa concepção? Beleza? Eu vou chamar a municipalidade agora de legislador. Eu vou chamar a municipalidade de legislador. Beleza? E eu vou chamar o Tício de conduta. Eu vou chamar o Tício de conduta. Beleza? Tranquilo? E eu vou chamar a casa do Tício, que agora o nome dele é conduta, eu vou chamar de tipo. Tipo. Tranquilo? Aí a municipalidade destruiu a casa, ou seja, retirou a roupagem típica da conduta, ou melhor dizendo, a municipalidade destruiu, né? Revogou, beleza? Que aqui a municipalidade é o legislador. Revogou o tipo penal. Mas falou para a conduta. Conduta, você agora vai ter um novo alojamento, um outro tipo. A conduta saiu de um tipo penal e passou para um outro tipo. Eu pergunto, a conduta, ela deixou de ser típica? Sim ou não? Veja, ela não deixou de ser típica, porque ela passou a se abrigar em um outro tipo penal. Ou seja, a conduta continuou sendo típica. Entenderam ou não? Então eu tenho um legislador que revogou o tipo penal, né, onde se encontrava a conduta, mas veja, o legislador deslocou essa conduta para um outro tipo penal. A conduta continuou sendo típica. Entenderam ou não? Então veja, essa ação de revogação de um tipo penal, mas tendo como consequência o deslocamento de uma conduta para um outro tipo penal, eu tenho aqui o que eu vou chamar de revogação formal. Revogação formal, beleza? Revogação formal. E quando essa conduta ela passa a se abrigar em um outro tipo penal, há uma continuidade da tipificação dessa conduta. Não é isso? Que eu vou chamar, que decorre, né, do princípio da continuidade normativo típica. Deu para entender isso? Entenderam ou não? Entenderam ou não? Então veja, eu só posso falar em abolício quando ocorre a revogação formal e substancial da conduta. A revogação formal e material da conduta. Como assim, professor? Naquele exemplo que eu dei para vocês aqui, o Tício, ele perdendo a casa dele, ele não ficou na rua? Sim ou não? Ele não é mais residente, ficou na rua. Aqui, ó, a conduta, se há uma revogação do tipo e essa conduta ela não é alojada em qualquer outro tipo penal, aqui eu terei a manifestação, né? Veja, da revogação formal e material da conduta. Entenderam ou não? Aqui sim eu tenho a denominada abolício, né? Denominada abolício, como ocorreu lá no adultério. Deu para entender isso? Bacana? Tranquilo. Tá. Onde é que eu tenho um exemplo de uma revogação apenas formal da conduta, ou seja, que não ocorreu abolício criminis? Lá o exemplo que vai aparecer na sua prova é lá do atentado violento ao pudor, que foi revogado o 214, mas a conduta passou para 213, ou seja, não ocorreu abolício criminis. Deu para entender isso? Deu para entender? Então veja, a questão errada porque menciona, basta que haja apenas a revogação formal. Formal não. Tem que ocorrer a revogação formal e material da conduta. Tem que ocorrer a revogação formal né, substancial da conduta. Beleza? Então, ó, material ou substancial. Beleza? Tranquilo? Bacana. Tá, antes mesmo de passar para a questão número 4, é importante falar ainda que a abolício criminis, né, faz uma contraposição da abolício criminis. Aí, ó, como eu estou jogando duro com você. Né? Veja, fazer adultério seria, o adultério é um exemplo de abolício criminis. Beleza? Porque ali ocorreu a revogação formal e material da conduta. Atentado violento ao pudor seria um exemplo, né? Revogação, o que ocorreu lá com a revogação 214, seria um exemplo de abolício criminis? Não. Por quê? Porque a conduta descrita no atentado violento ao pudor, né? Isso, veja, foi alojada lá no 213, né?
E aí, veja, com a junção com os outros verbos do tipo que já existiam, passando a constituir aí o delito de estupro. Não é isso? Formal, como é que é? Isso. Apenas formal. Apenas formal, você não tem abolício. Beleza? Tranquilo? Você tem aí o princípio da continuidade normativa típica, né? Se manifestando. Bem, é importante, quando você joga duro demais comigo, e a gente está resolvendo questões ligadas a abolício crimes, 2 pontos importantes ainda, né? Nessa pequena revisão. É importante ainda você confrontar a abolício crimes, ou melhor dizendo, a incidência da abolício crimes quando você trata de norma penal em branco. Norma penal em branco. Como assim, professor? Eu tenho aqui ali 11.343, veja, ela é uma norma penal em branco heterogênea, porque há necessidade da complementação, né? E a complementação, ela decorre de uma norma de hierarquia diferente, né? Veja que para que eu tenha a 11.343, ela estabelece lá, né? Tráfico ilícito de entorpecentes. Mas onde é que eu vou consultar? Veja, aonde está constando o que seriam os entorpecentes? Lá na portaria da Anvisa. Então veja, se o Tício, na data de 10 de março, né? Veja, 2018, não é isso? Ele estava traficando cocaína. E aqui foi preso por tráfico de drogas. O inquérito foi preso em auto-prisão flagrante, né? O inquérito rolando aqui ainda, não é isso? Porque, veja, você pode ter iniciação do inquérito através do auto-prisão em flagrante. Está preso aqui, você ainda tem um período para continuar investigando antes de mandar esse inquérito para a justiça, né? Tranquilo, tá certo. E quando esse inquérito está... as investigações estão sendo desenvolvidas, né? Veja, saiu uma nova portaria, né, um ato do Poder Executivo, retirando a cocaína da portaria da Anvisa. Se retirou a cocaína da portaria da Anvisa, cocaína não é mais considerada entorpecente. Ou seja, ocorreu a abolício crimes. A abolício crimes por quê? Porque, veja, se não é mais entorpecente, esse inquérito aqui, não há, já perde, você vai ter aqui a ausência de justa causa para a continuação desse inquérito, né? Ah, professor, tá, então o delegado vai arquivar? Não, o delegado não pode arquivar inquérito policial. O delegado vai relatar o inquérito e encaminhar ao judiciário, o juiz vai abrir vista para o MP. O delegado vai mencionar, olha, em decorrência da abolício crimes, né? Veja, a incidência da abolício crime, considerando que foi retirada a portaria da Anvisa, a cocaína como substância entorpecente. É isso? A ausência de justa causa para continuar a investigação, porque o que ocorreu aqui é uma abolício crime em sede de norma penal em branco. Deu para pegar isso? Deu para pegar? Beleza? Tá aí para fechar aqui, né? Para a gente partir para a quarta questão. É importante sempre mencionar que a abolício crimes, na verdade, cessa a execução, né? A execução lá e os efeitos penais da sentença condenatória. No que se refere, por exemplo, à obrigação de reparar o dano, né? A questão de responsabilidade civil continua. Então, se o Tício subtraiu um veículo, né? E na fuga ele bateu com esse veículo, saiu uma lei posterior dizendo o seguinte: olha, furto agora não é mais crime. Beleza. Veja, o Tício vai ser posto em liberdade, não vai responder mais processo penal em relação a essa conduta, não vai constar como nos antecedentes, não é isso? Nas suas folhas de antecedentes, porém, continua a obrigação dele reparar o dano desse veículo. Beleza? Tranquilo? Então isso é importante aí. Beleza, vamos lá para a questão de número 4, né? Questão número 4. Quando cai a abolício, pessoal, eles vão, se o examinador quiser pegar mais fundo, ele vai tratar dessa questão que remete à revogação formal e substancial. Isso é jogar mais duro. É aquele que sai da letra da lei e vai para a doutrina, uma questão de abolício. E também vai tratar da possibilidade de abolício no que se refere à norma penal em branco.
Deu para entender isso? São questões mais, né, que é mais jogo duro. É aquela moleza que você sabe aqui, que é a letra da lei, beleza. Se cair, tu vai matar. Tem aquela pegadinha que ele coloca lá, na pegadinha, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis. Ele coloca lá, né? Da sentença condenatória. Pô, aí é pegadinha de letra de lei. Agora, se ele quiser jogar mais pesado, ele vai colocar um contexto, um contexto fático, uma ocorrência de um ato do Poder Executivo, retirando, por exemplo, um grande exemplo, cai muito em prova, retirando uma determinada substância entorpecente da portaria da Anvisa, né, e veja, ele quer saber se há a materialização da abolição crimes. Beleza? E aí você tem que estar ligado aí, né? Veja, né? Seria uma abolição crimes em sede de norma penal em branco. Tem que estar esperto aí, beleza? Tranquilo, vamos lá para a questão de número 4. Questão número 4. Em relação à lei penal, em relação à lei temporária ou excepcional, é correto afirmar que aplica-se aos fatos ocorridos em data anterior à sua vigência, quando benéfica ao agente. E aí? Questão errada. Questão errada. Veja que a lei excepcional ou lei temporária, né? Veja o artigo 3º descreve, né? A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração cessar as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. É importante você saber, antes de entrar aqui na pedra de toque da questão, é importante você saber que as leis temporárias e as leis excepcionais se submetem aos princípios da legalidade, né, e o princípio da reserva legal e da anterioridade da lei penal. Não é porque é uma lei temporária, uma lei excepcional, que veja que pode ser criada, veja, através de outro meio. Não, tem que ser criada através, ou melhor dizendo, se submete ao princípio da reserva legal, né? Veja, importante você saber, e aí sim a gente entra na pedra de toque, se eu tenho uma lei temporária ou uma lei excepcional, se essas leis elas figuram como benéficas, será que há possibilidade da retroatividade? Não há. Lei temporária e lei excepcional, ainda que benéfica, elas não retroagem. Beleza? Elas não retroagem. Professor, mas elas têm um efeito na extratividade, ela tem um efeito ultrativo? Sim, elas são aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência. Eu digo para você que inclusive é a regra. Por que, professor? Mas nem sempre vai ser assim? Veja, a lei excepcional e a lei temporária, né? Elas são aplicadas aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Beleza? Beleza. E por visualizar, né, essa positivação no sentido de que essas leis são aplicadas aos fatos decorridos durante sua vigência, você vai perceber que essas leis elas se grudam no fato, elas acabam se apegando ao fato. Eu tenho aí o que eu vou chamar de efeito carrapato da lei penal. Efeito carrapato da lei penal, ou seja, a lei ela se gruda no fato. Entenderam ou não? Então, se a lei sendo benéfica, a lei sendo benéfica, olha, a lei temporária e a lei excepcional, né? Veja, ela se prende ao fato, são aplicadas aos fatos que ocorreram durante sua vigência, né? E por se prender ao fato, a doutrina menciona que essas leis seriam um exemplo aí de efeito, que essas leis, na verdade, manifestam o denominado efeito carrapato da lei penal, coloca um JD aí. Efeito carrapato da lei penal, ou seja, elas acabam se prendendo ao fato. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Bem, importante. Aí tá, professor, mas aí você falou que em regra, né, elas são aplicadas aos fatos que ocorreram durante a sua vigência, isso. Mas existe exceção? Existe. Olha que eu posso ter uma possibilidade de aplicar uma outra lei que não é a lei temporária, aos fatos ocorridos durante uma lei temporária. Professor, quando? Quando uma lei posterior foi editada, dizendo que os fatos ocorridos durante a lei temporária serão regulados por essa lei. Se eu tenho uma lei posterior, né, mencionando que os fatos ocorridos durante a lei temporária anterior serão
veja, regulados por esta lei, aí essa lei vai ter aplicação e não a lei temporária ou a lei excepcional. Entenderam ou não? Bacana? Importante ainda você saber que a lei temporária e a lei excepcional, veja, elas são o que? Autorrevogáveis. Não há necessidade de uma lei posterior para a revogação dessas leis, né? Beleza? Elas são autorrevogáveis. Veja, cessada aquela circunstância extraordinária ou ao fim do prazo estabelecido na lei, quando eu trato de lei excepcional, ou no término do prazo estabelecido na lei temporária, essas leis são autorrevogáveis. Beleza? Tranquilo? Tá? Então fica ligado, né? Então, se eu tenho uma lei posterior mencionando que os fatos ocorridos durante aquela lei temporária X, os fatos ocorridos durante aquela lei excepcional Y, serão regulados por essa lei, aqui eu teria uma exceção à ultratividade dessas leis aqui. Ou seja, a lei posterior ela irá regular esses fatos, mas o legislador ele tem que mencionar isso na lei. Fora isso, eu vou aplicar a lei temporária e a lei excepcional, ainda que mais gravosas. Deu para entender isso? Bacana? Outro ponto importante que você tem que colocar aí, que não se aplica analogia em mala ou em bonam partem, quando eu trato de leis excepcionais ou temporárias. Beleza? Eu estou dando aqui, claro, né, a corrente majoritária, porque você tem entendimento minoritário, né, entendendo que uma lei excepcional ou uma lei temporária, por exemplo, falando de lei penal benéfica, veja, não são leis? São leis. Se são leis, o artigo 2º fala que lei, de qualquer modo, favorecer o agente deve retroagir. Com aquele fundamento lá, uma corrente minoritária entende que se uma lei é excepcional ou temporária, se ela é benéfica, ela tem que retroagir. Entendeu? Isso é posicionamento minoritário. Pelo posicionamento minoritário, a questão estaria correta. Mas é claro que aqui eu estou seguindo o entendimento majoritário. Beleza? Vamos lá então para a questão de número 5. A gente vai fechar daqui a pouco aí. Beleza? Tranquilo? Vamos para a questão de número 5. Aí depois eu vou resolver uma questão de número 12, que é uma mais complexa um pouquinho. Vamos lá. Em tema de aplicação da lei penal no tempo, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade, ao descrever que considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É a questão correta, né? Veja, na verdade, aqui descreve a letra da lei, lá do artigo 4º, quando eu trato lá de tempo do crime, né? É importante que você trata do tempo do crime, que é no tempo do crime que você tem que verificar se o agente desenvolveu uma ação dolosa ou culposa, né? Verificar se o agente, veja, ele tinha ao tempo do crime a imputabilidade, né? A capacidade de entender o caráter do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. É por isso que você tem hoje uma crítica à teoria italiana actio libera in causa. Porque a teoria italiana actio libera in causa, veja, ela afasta a análise da imputabilidade ao tempo do crime. A teoria italiana actio libera in causa, quando se trata lá da embriaguez culposa ou da embriaguez voluntária, né? Ou a embriaguez pré-ordenada, você tem que saber que a teoria actio libera in causa não se aplica à embriaguez fortuita, não é isso? Embriaguez fortuita não se aplica, tem que ficar ligado nisso. Não são todos os tipos de embriaguez, não. Bem, veja que pela teoria actio libera in causa, você vai verificar a imputabilidade do agente no momento anterior, ou seja, no momento da ingestão da bebida, e não ao tempo do crime. Entenderam? Então, é ao tempo do crime que você tem que verificar se o agente era imputável, se o agente era inimputável, né? Então, é o tempo do crime. É importante, quando eu trato lá do tempo do crime, jogando pesado demais, porque, veja, se o Tício, ele é menor, né? Realizou o disparo de arma de fogo, atingiu o Mévio foi para o hospital, e eu tenho que dizer que o Tício, a essa época, ele tinha 17 anos. Realizou o disparo de arma de fogo e o Mévio foi para o hospital. E o médico está lá, passando por tratamento médico. E eu tenho que dizer para você que o Mévio acabou morrendo 3 dias depois. E quando o Mévio morreu, veja, perceba bem, o Tício completou 18 anos. Então eu tenho a morte da vítima, não é isso? E tenho o autor, a data da morte, com 18 anos.
Será que eu tenho aí a prática de ato infracional ou eu tenho a prática de crime? É isso? Veja, teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, quando ele realizou disparos, os atos executórios, ele era menor ou maior? Ele era menor. Se ele é menor, não interessa se quando a vítima morreu, ele já tinha atingido a maioridade penal. Aqui você vai ter, na verdade, a prática de um ato infracional. Beleza? A prática de um ato infracional e não de um crime. Tá? Então é importante aí, ficar ligado. Tá? É importante ainda quando eu trato da teoria da atividade, né? Aqui a gente falando agora de maneira um pouco superficial, anota um macete que você tem que ter aí, né? É o luta, não é isso? Luta, coloca aí luta, né? Luta para você não fazer confusão. Lugar do crime, ambiguidade. Tempo do crime, atividade. Beleza? Teoria adotada, o tempo do crime, a teoria da atividade. Vamos lá então para a questão de número... Vamos fazer a questão de número 12, né? A questão aqui é mais tranquila e depois eu volto aqui. Vamos aqui para a questão número 12, que aqui eu gosto dos casos concretos. Eu gosto disso aqui. Isso. É arma. Eu gosto disso aqui. Vamos fazer a questão de número... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa 12 aqui, né? Vamos fazer essa 12 aqui. Vamos aqui para a gente fechar, beleza? É a 12, tá 2, mas é 12. Tício encontrou Mévio, seu desafeto. Envia por... Vamos lá, peraí. Vamos lá. É a 12, né? Vamos lá. Tício encontrou Mévio, seu desafeto em via pública. Aproveitando-se da oportunidade, sacou sua arma de fogo e realizou disparos atingindo a vítima. Ainda com a arma carregada, com algumas munições e podendo continuar a execução do delito, Tício recebeu uma ligação telefônica de seu advogado, que o aconselhou a interromper a execução do crime. Tício, atendendo ao conselho do seu advogado, desistiu da prática criminosa e acabou salvando a vida da vítima. No caso em tela, não é possível a aplicabilidade do Instituto Penal da desistência voluntária, em razão da desistência não ter sido espontânea. Então, e aí, né? Veja, a questão errada, né? Questão errada. Professor, mas veja, aqui me parece que ele trata aqui da desistência voluntária, não é? Veja lá, desistência voluntária, arrependimento eficaz, não é mais ou menos isso? Isso, vai raciocinando. Então, professor, veja, pelo que eu estudei, né, no meu estudo sozinho, agora eu estou jogando duro com você aqui, pelo que eu estudei, lá na desistência voluntária, né, o agente ele desiste da ação quando podia continuar, não é isso? Veja, durante os atos executórios, ele ainda podendo continuar, ele desiste da ação. Não é isso? Eu tenho a chamada desistência voluntária. Veja que o dispositivo aqui ele não menciona quando trata da desistência voluntária. Mas veja, é importante você saber que na desistência voluntária também não pode ocorrer o que? A morte da vítima, né? O agente ele tem que praticar atos no sentido de salvar a vida da vítima também. Não é isso? Não só no arrependimento eficaz, né? Porque às vezes você fica assim, não, no arrependimento eficaz, porque é o arrependimento que tem que ser eficaz. E a desistência voluntária, veja, a desistência voluntária segue o mesmo raciocínio, não pode ocorrer a morte da vítima. Não é isso? Então, veja, importante, né, a gente mencionar aqui. Veja que ele poderia continuar a sua ação, né, a execução dos disparos. E o advogado ligou para ele e falou, rapaz, interrompa essa execução, meu irmão. Né? Veja, você acabou de sair da cadeia agora, o que você está fazendo aí? Não, vou interromper a execução. Ó, rapaz, aqui está atendendo ao conselho da sua mãe? Aqui no meu está advogado, né? Deixa eu ver aqui. Recebi uma ligação de sua gente. Tá mudado aqui. Aqui está a mãe, né? Eu li advogado. Na minha questão aqui está advogado. Enfim, sendo a mãe advogado, o importante é o seguinte nessa questão aqui que você tem que saber. Será que o fato dele ter recebido uma ligação da mãe ou do advogado pedindo para ele desistir da execução, será que se ele desistir, eu tenho desistência voluntária? Ô professor, como pode ter sido voluntária se foi a mãe dele que ligou?
Se foi o advogado dele que ligou e pediu para ele parar com a execução do crime. E eu tenho que dizer para você o seguinte, cuidado, não faça confusão. Voluntariedade com espontaneidade. Entenderam ou não? A desistência ela tem que ser voluntária e não espontânea. Entenderam? Voluntária, olha, eu recebi uma ligação da minha mãe e ela me aconselhou, beleza, eu voluntariamente vou interromper a execução desse crime. Entendeu? Então, veja, isso é voluntário. Não é espontâneo. Né? Espontâneo é aquele que sai, né? Veja, que decorre do próprio agente. Voluntariedade não. Ele pode desempenhar uma conduta de forma voluntária, veja, mediante um conselho de alguém. Entenderam ou não? Então, cuidado, né? Questão errada, porque vai ser possível sim a aplicabilidade do Instituto da Desistência Voluntária. Beleza? A desistência tem que ser voluntária e não espontânea. Então, se o agente, durante os atos executórios, podendo continuar, né, recebe a ligação de alguém, é aconselhado por alguém para interromper a execução do crime, eu tenho aí a desistência voluntária. Beleza? A possibilidade de desistência voluntária. Porque, veja, o Código Penal, artigo 15, menciona o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime. Beleza? Tranquilo? Faixa preta, né? Então, veja, não é só, veja, não é espontaneidade. Entendeu? Ele pode desistir de forma espontânea, desistência voluntária também. Ou ele pode desistir sendo influenciado por alguém. Tranquilo? Né? É importante sempre a gente, quando trata aqui da desistência voluntária, saber aí que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, não é isso? São formas de tentativa abandonada também. Tentativa abandonada. Professor, não entendi. Eu vou te explicar. Cai na sua prova direto, né? Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Ele pergunta assim, são formas de tentativa abandonada. E você, como assim formas de tentativa abandonada? Vem cá, guerreiro, quando da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, eu já não estou aqui na fase de tentativa? Eu já não estou na fase de tentativa? Por exemplo, na desistência voluntária, o agente ele não está praticando os atos executórios? Sim ou não? Sim, professor. Se ele está praticando os atos executórios, ele está aqui no intercrimes, ele está onde? Na fase da tentativa, não é isso? Os atos executórios, né? Na fase dos atos executórios, que na verdade você tem aqui a visualização da tentativa. Né? Os atos, em regra, são puníveis aqui, quando o agente entra na fase dos atos executórios, com exceção, né, claro, você tem atos preparatórios que constituem crimes autônomos, né, que eu vou chamar de crime obstáculo. Joga para cá. Eu estou aqui nos atos executórios. Veja, quando o agente ele pode continuar a praticar a conduta e ele desiste de forma voluntária, eu tenho aqui desistência voluntária, não tem? Tem. Ele não está desistindo, mas ele não está em uma fase? Sim. Ele está desistindo da onde? Em que fase ele está desistindo? Ele está desistindo na tentativa. Então, se ele está desistindo, ele está abandonando o guerreiro. Ele está abandonando. Olha aqui, ó. Eu vou abandonar. Tentativa abandonada. Desistência voluntária é uma forma de tentativa abandonada. Não faz confusão. Estou fazendo confusão, professor? Não faz. Eu sei que você está. Eu estou fazendo confusão com a denominada tentativa inacabada. Aí é outra situação. Tentativa inacabada é outra situação. A gente pode até falar um pouquinho daqui a pouco. Beleza? Para não ficar, já que eu comecei aqui, vou ter que falar um pouco da tentativa inacabada. Outra situação. Eu estou falando de tentativa abandonada. O agente abandona a tentativa. Tá, professor. Então, na desistência voluntária é uma forma de tentativa abandonada? Porque ele abandona a ação, né? Veja, aqui na fase da tentativa, durante os atos executórios. Beleza? Tranquilo. O arrependimento eficaz seria também uma tentativa abandonada? Seria. Não, mas como assim uma tentativa abandonada? Se no arrependimento eficaz há o esgotamento dos atos executórios. Isso. Então, como assim? Se há o esgotamento dos atos executórios, acabou a tentativa, aí você erra, guerreiro. Aí você erra. Cuidado. Cuidado como?
Cuidado, a tentativa, ela não termina com o esgotamento dos atos executórios, não, filho. A tentativa termina com a consumação do crime. Entenderam ou não? Então, se o Tício, ele deu 10 tiros no Mévio, o Mévio tá lá, né? Veja, o Mévio tá lá, tá morrendo, 10 tiros. E o Tício saiu do local, se ainda não ocorreu a morte do Mévio, eu tenho tentativa aqui. Entendeu? Um negócio que você faz confusão. Você acha que a tentativa ela chega ao final com o término dos atos executórios. Por que você faz confusão? Porque você sabe que numa visão da teoria individualista, veja, você vai verificar aqui, ó, né? Ou melhor dizendo, a teoria objetiva sobre o prisma, teoria objetiva, né, sobre o prisma objetivo formal. Teoria restritiva, agora saiu, sobre o prisma objetivo formal, você vai verificar que a tentativa ela se inicia com o início dos atos executórios. Aí na sua cabeça vai que a tentativa termina com o final dos atos executórios. Não! A tentativa ela vai terminar com a consumação do crime. Então, um arrependimento eficaz, em que é o esgotamento dos atos executórios, né, o agente deu 5 tiros aqui, ó, não é isso? E a vítima ainda não morreu, aí ele adota uma providência para salvar a vida da vítima, adotou uma providência para salvar a vida da vítima, ele acabou ele está abandonando a tentativa também. Ele está abandonando. Tanto que ele está abandonando a tentativa, né? Veja que ele está abandonando a tentativa, que ele pratica uma ação aqui para salvar a vida da vítima. Ele está abandonando a tentativa. Entenderam? Então, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são formas de tentativa abandonada. Entenderam? Isso é uma coisa, tá? Agora, você não pode fazer confusão com a denominada tentativa inacabada, que é outra situação. Porque a tentativa, ela pode ser perfeita, não é isso? Quando a gente está realizando atos executórios, né, e a polícia chega... Ou melhor dizendo, vamos lá, primeiro falar da imperfeita, isso. Tentativa imperfeita, né? Veja, tentativa imperfeita. O agente está realizando os atos executórios e a polícia chegou no momento dos atos executórios. Ele poderia continuar, mas foi interrompido. Eu tenho aí a chamada tentativa imperfeita, que eu vou chamar, aí sim, de tentativa inacabada, que eu vou chamar de tentativa propriamente dita, né? Há uma interrupção dos atos executórios, mas veja, não é de forma voluntária do agente, não parte da voluntariedade do agente, né? Veja, a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. E esse fato, né, que interrompe a execução do delito ocorre durante os atos executórios. Né? Ou melhor dizendo, essa ação durante os atos executórios. Então, se há um interrompimento durante os atos executórios da ação do agente, eu tenho a denominada tentativa imperfeita, tentativa inacabada ou tentativa propriamente dita. É diferente do que eu falei aqui, que é a chamada tentativa abandonada. Tentativa abandonada é uma coisa, tentativa inacabada é uma outra situação. Deu para entender? Bacana? E aí, já que eu falei da tentativa imperfeita, tentativa inacabada, tentativa propriamente dita, que há um interrompimento dos atos executórios, né? Que há um interrompimento dos atos executórios, então a gente está praticando os atos executórios e há um interrompimento, por exemplo, a polícia chega no meio do caminho, no meio da ação do agente. Agora eu tenho que falar da tentativa perfeita. Olha aí, tentativa perfeita, tentativa acabada ou crime falho. Quando eu falo da tentativa perfeita, tentativa acabada ou crime falho, aí eu estou falando de esgotamento dos atos executórios. Esgotamento dos atos executórios. Beleza? Agora, para acabar de quebrar com tudo, é isso? Professor, eu não entendi. O Tício realizou 5 disparos de arma de fogo, a vítima está ali, não é isso? Veja, o Tício saiu, deseja a consumação do crime, né? Passou uma ambulância ali e salvou a vítima. Eu tenho uma tentativa, né? Mas a tentativa é o quê?
essa tentativa é perfeita, essa tentativa é acabada, eu tenho crime falho, porque há o esgotamento dos atos executórios. Agora vem cá, você que está acompanhando a live desde o início. Olha só que lindo que vai aparecer na sua prova e você vai matar sozinho. Vem cá, olha o bizu que eu vou te dar. Olha o bizu que eu vou te dar. Na desistência voluntária, o agente ele não desiste durante a execução do crime? Sim ou não? Coloca aí. Vamos lá, para acabar aqui. Na desistência voluntária, o agente não desiste durante a execução dos atos executórios? Sim ou não? Na desistência voluntária, o agente, sim. Sim. Beleza. Beleza, sim. Tranquilo. Tranquilo. Nessa mesma fase, vamos lá, tá? Nessa mesma fase, durante os atos executórios, quando há a interrupção dos atos executórios, agora não pelo agente, veja, agora ou pela polícia ou por uma outra pessoa, há um interrompimento dos atos executórios, impedindo que o agente venha a chegar na consumação do crime. Eu não tenho aqui a denominada tentativa imperfeita, inacabada, ou tentativa propriamente dita? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Dá para você visualizar comigo que a desistência voluntária, olha só, jogando duro demais, e a tentativa imperfeita, inacabada, ou tentativa propriamente dita, dá para você visualizar que ocorrem na mesma fase, ou seja, durante os atos executórios? Dá para você visualizar isso comigo, por favor? Você consegue visualizar que na desistência voluntária o resultado não ocorre por ação do agente e na tentativa imperfeita, inacabada, o crime falho, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente? Sim. Então, olha só o que eu vou falar com você. Eu estou falando, quando eu falar de compatibilidade, eu quero falar o seguinte, que são fatos que ocorrem na mesma fase. Desistência voluntária é compatível com o quê? Com a tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita. Tá dando para entender o que eu estou falando? São compatíveis, ou seja, ocorrem na mesma fase, pegada de monstrão. Só para quem é faixa preta. O faixa preta sabe. Entenderam? Então, quando cair na sua prova assim, desistência voluntária é compatível com uma tentativa imperfeita, inacabada, ou tentativa propriamente dita. Tu falou Alfa Zulu, certinho. É compatível porque, veja, porque ocorrem na mesma fase. Você joga duro demais e explica porque aqui não tem básico. E, professor, pode perguntar também do arrependimento eficaz? Claro que sim. Aí vai cair assim, ó. Vai cair assim na sua prova. Aí eu tenho um arrependimento eficaz, beleza? Em que há o esgotamento dos atos executórios e o resultado não ocorre por ação do próprio agente. Não é isso? Mas não há o esgotamento dos atos executórios. Na desistência, no arrependimento eficaz, coloca, guerreiro, que há o esgotamento dos atos executórios. Coloca que eu preciso que você fale isso. Há o esgotamento dos atos executórios no arrependimento eficaz. Concorda comigo? Concorda? Beleza. Vem cá, guerreiro. Quando eu falo de tentativa perfeita, tentativa acabada, né? Ou crime falho, também não há o esgotamento dos atos executórios, sim ou não? Sim ou não? Quando eu falo de tentativa perfeita, tentativa acabada ou crime falho, também não há o esgotamento dos atos executórios, sim ou não? Fala comigo. Sim. Se sim, você vai perceber que no arrependimento, você vai perceber que quando eu falo de arrependimento eficaz, pressupõe esgotamento dos atos executórios. Quando eu falo de tentativa perfeita, acabada ou crime falho, pressupõe esgotamento dos atos executórios. Vem na sua prova, guerreiro, tu marca que sim. Ele vai perguntar o seguinte: se o arrependimento eficaz é compatível com a tentativa perfeita, tentativa acabada ou crime falho, você vai marcar que sim. Agora, isso, mesma fase. Quando eu falo compatível, para quem é faixa preta, né? Pergunta quando fala compatível, é isso, a mesma fase.
né? Entendeu? Então fica ligado, porque ele pode inverter. Ele fala assim, a desistência voluntária é compatível com a tentativa perfeita acabada, que ele me fala errado. Arrependimento eficaz é compatível com a tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita errada. Por quê? Porque no arrependimento eficaz eu tenho o esgotamento dos atos executórios. Na tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita, eu não tenho esgotamento dos atos executórios. Tanto é que há um interrompimento durante os atos executórios. A tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita é compatível com a desistência voluntária. Entenderam? E a tentativa perfeita, acabada ou crime falho, é compatível com o arrependimento eficaz. Guerreiro, acabei aqui jogando duro demais, mas não deu, né? A bola foi quicando. Para fechar com tudo, sempre ficar ligado aí, né? Nos nomes que pode aparecer na sua prova, e depois a gente já pode tratar. Eu já tenho uma live sobre, né? Mas só para para lembrar aqui um pouquinho, em relação, né, aos nomes, sempre lembrando que a desistência voluntária, arrependimento eficaz, você tem aí a ponte de ouro, não é isso? Há uma readequação, a norma de readequação da figura típica, né? Isso, é a ponte de ouro, né? O agente vai responder pelos atos anteriores, não pelo resultado, não é isso? Eu tenho, aí você não pode ficar sempre esperto, né? Veja que quando eu trato de arrependimento posterior, que é uma outra situação, eu tenho a chamada ponte de bronze, né? Ponte de bronze, lá eu tenho uma redução da pena, né? Por exemplo, no arrependimento posterior, que não tem nada a ver com arrependimento eficaz, no arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena ela pode ser reduzida de 1 a 2 terços, beleza? Eu tenho a denominada ponte de prata, né? Não é ouro, é prata. É prata por quê, professor? Porque o agente continua respondendo por aquele crime. Ouro é quando ele sai de uma figura típica e vai para outra, aí ele passa por uma ponte de ouro. Se ele continua respondendo por aquele crime e você só tem uma causa de diminuição, é prata, não é ouro. Beleza? Mas há a possibilidade do agente, veja, nem responder por tipo penal nenhum. Aí é mais que ouro, é diamante. O cara não responde. Eu posso ter uma situação que o agente não vai responder por nada. Veja que o judiciário pode conceder o perdão. Aí eu tenho lá o Instituto da Delação Premiada. É por isso que o nome é Ponte de Diamante, porque lá eu tenho a figura do perdão judicial. Né? Nos crimes, isso, né? Eu tenho a possibilidade, inclusive, desde que o agente não seja o líder lá da organização criminosa, a possibilidade do Ministério Público não oferecer nem denunciar. Por isso que é diamante. Aqui não. Aqui, quando eu falo da ponte de ouro, o agente ele vai responder, não por um tipo, né? Pela prática de uma conduta descrita em um tipo. Vai responder pela prática de uma conduta, pelos atos anteriormente praticados, né? Entenderam? Há uma readequação da figura típica. Ele sai de um tipo penal para um outro tipo penal, menos grave. Não é isso? Importante. Por isso que é ouro. Agora, quando fala de diamante, cara, há a possibilidade do cara responder por nada. É diamante. Entendeu? E quando eu falo de prata, porque não vai responder por esse crime? Então não é ouro, né? Porque não há readequação da figura típica, não. Mas vai ter uma causa de diminuição. Então beleza, é prata. E há a situação que você não tem nem causa de diminuição de pena, não. Vai ser possível uma atenuação, né? Uma atenuante. Aí eu estou falando da chamada ponte de bronze. Não é isso? Aí é só um atenuante. Um exemplo lá que você tem da confissão, né? A doutrina chamando a confissão de ponte de bronze. Guerreiro, claro, eu tenho uma live que eu falo aqui sobre... Eu falo até o nome da ponte de diamante hoje, né? Mas o professor Luiz Flávio Gomes chamava de ponte de prata qualificada, beleza? E aí eu explicava por que ponte de prata qualificada. Hoje já materializou o nome ponte de diamante, mas ele chamava a colaboração de ponte de prata qualificada.
mas depois eu explico para vocês aí. Na verdade, eu tenho uma live que eu falo sobre. Pessoal, 1 hora e 40 e 14 minutos, né? A gente acabou entrando aqui jogando duro demais. A pegada foi de monstro total. Veja, eu acabei aqui porque eu me empolgo com meus. E aí eu me empolguei, né? Demais aqui. Vocês acharam pesado aí, não? Pesado, né? É claro, né? A gente não tinha nem preparado para falar aqui com vocês acerca dessa compatibilidade, né? Vocês entenderam como aparecem as questõezinhas na prova? Quer saber se são compatíveis? Aí você, porra, como assim compatível? Entenderam? Ele quer saber o seguinte, se ocorrem na mesma fase. Entenderam? Caiu essa questão já direto em prova e a galera não sabe. A desistência voluntária é compatível com arrependimento eficaz, ou a desistência voluntária é compatível com a tentativa perfeita ou imperfeita. Entendeu? Aí você, porra, faixa preta total. Você vai saber o que o cara tá falando. Beleza, pessoal? Resolvemos aqui, né? Diversas questõezinhas. Entramos nos links aqui. Quando começa a entrar nos links, eu vou ligando uma coisa a outra. Quando vai ver, já mergulhei. Então, quem tá... o que faz a gente ter vontade de estudar o dia todo. Isso, né? Pessoal, bacana, né? Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida aí, né? É claro, eu não dei uma aula aqui de tentativa, né? A gente acabou entrando aqui olha só como você aprende a estudar. Eu estava falando aqui de desistência voluntária, só que a desistência voluntária, né? Veja, você tem um faseamento. Aí eu mergulhei no faseamento e comecei a ligar as coisas, entenderam? Então, veja, é assim que você estuda. Viu onde eu já estava na tentativa? Né? Então, é assim, né? Então, de repente, falo meio rápido, né, pessoal? Que eu acabo me empolgando aqui. Então, desculpa aí se eu atropelei algumas palavras. Mas, é claro, vocês estão aí. A gente vai se ajudando aqui, né? E, enfim, né? Joguei duro. São mais de 700 vídeos, né? No YouTube. Eu sempre falei isso, né? Veja, todas as noites com as suas lives. Pessoal, eu sempre falei isso, né? As pessoas falam demais, né? Tem muita gente que fala demais aí, entenderam? Veja, mas eu não vejo ninguém caindo para dentro com os alunos aqui, né? De forma gratuita. Eu faço isso, quase todos os dias. Doente, né? Tá até aqui, ó, resfriado e tal, remedinho aqui e tal, né? Mas a gente cai para dentro aqui, beleza? Porque isso me fortalece, eu gosto, né? E não é porque eu vou fazer uma coisa gratuita que eu faço de qualquer jeito, não. Eu vou pra rachar com tudo. Não tem essa, não. Não sou estrela, mas se deixar, né, eu sou igual aquele centroavante. Não jogo nada, não. Mas se marcar, eu boto a bola lá dentro, filho. Bota a bola lá dentro e ainda fico olhando pra cara. Eu falei, não brinca, não. Então tem muita gente aí que quer pagar de super. Porra, não cai pra dentro. Cai pra dentro aqui com o aluno. Vamos resolver questões aqui com o aluno. Cansativo? Claro que é. Tem que estudar? Tem que estudar. É de graça? É de graça. Não ganha nada? Não ganha nada não, irmão. Não ganha nada não. Não é isso? Então é isso, a gente faz esse nosso trabalho aí, a gente tem nossos aulões também, o aulão não tem como fazer de graça, né? Vocês sabem disso, eu faço o que eu posso, dentro da minha possibilidade. Tem muitos alunos aí que sabem que aquele aluno que precisa, né? Eu dou um desconto no aulão, todo mundo sabe disso. Outra coisa também, que eu faço, não tem nem que se falar, né? Mas aluno meu não fica fora de aulão por causa de grana, não fica. Entendeu? Não fica, ok, vai até assistir aula em pé se não tiver lugar, mas vai entrar, cara. Entendeu? Então o negócio é o quê? Aí tem que conversar comigo, já falei, né? Olha dentro dos meus olhos, vamos conversar. Professor, minha situação é essa. Beleza, irmão, vai entrar. Sabe? Vai entrar, vai assistir a aula. A situação do aluno é essa. Me ajuda aqui um pouquinho e tal. E acabou, cara. Entendeu, pessoal? Então é isso. Então a gente faz um trabalho aí gratuito, um trabalho bacana. Entendeu? E cada um faz o que tem espaço para todo mundo, né? Agora cada um faz o que quer fazer. Beleza? Cada um na sua. As pessoas têm mania de ficar se preocupando com a sua vida, o que tu faz. Porra, meu irmão. Né? Não, pessoal. Pois você sempre dá uma desabafada. Tem que dar, né? Muita gente joga a conversa fora nessas... Deixa eu ficar quieto. Beleza, pessoal? Isso, né? A gente tem uma faixa aqui, né? O negócio é passar pro aluno, né? O negócio é passar pro aluno. Não adianta eu falar aqui
princípio da continuidade normativo típica se o cara não sabe o que é? Eu tenho que jogar um exemplo aqui, a prefeitura destruindo a casa, e aí o cara era residente, agora chama esse cara de conduta, entendeu? O cara, professor, entendi. E aquela conduta, né, que era típica, passou a ser típica, continuou com a roupagem da tipicidade, porque está em outro tipo, né? Aí eu só tenho a revogação formal da conduta e não substancial, porque, veja, continuou sendo residente, continuou sendo típica, né? Exatamente. Entendeu? Aí agora eu tenho o legislador revogando a conduta e o tipo penal, né? Veja, eu não tenho a conduta sendo deslocada para um outro tipo. Aí sim, eu tenho a chamada abolição crimes, porque aí eu tenho a revogação formal e material da conduta, formal ou substancial da conduta. Entendeu? E os exemplos tem que ter, não adianta, né? Claro, você tem que ter a técnica, mas você tem que jogar o exemplo para o aluno entender. Não adianta eu ficar aqui com termos técnicos e tal, o cara não entender porra nenhuma. Cai uma questão dessa na prova aqui, que é jogo duro total, falando de compatibilidade entre os institutos da desistência voluntária, arrependimento eficaz, fazendo uma contraposição com a tentativa perfeita e imperfeita. Porra, o aluno só de ler, ele já vai falar, não entendi, mas como, entendeu? Então é isso, né, pessoal? A gente vai aqui passando um pouco para vocês do que a gente aprendeu. Outra coisa. Hoje teve um aluno que falou o seguinte, né? Foi uma questão de prova, o aluno me mandou. Já 1h20. Não, vou fazer. Amanhã eu falo. Amanhã eu falo, beleza? Eu vou falar aqui a questão, vocês vão pensar em casa e tal. Aí quando a gente for voltar aqui na live, eu vou perguntar. Tá, a questão é o seguinte. O Tio se encontrou com o Mev, né? O Tio se encontrou com o Mev. E aí, o que ele fez? Era uma dívida, cara. Eu não sei se era dívida. Não sei se era por... Acho que era vingança. Aí ele encontrou com o Mev e matou o Mev. Por vingança. E depois que ele matou o Mev, ele verificou lá que o Mev estava com uma carteira, relógio. Ele foi lá e pegou o relógio e a carteira do Mev. A pergunta que se faz... Eu tenho um latrocínio aqui? Quais os crimes eu tenho aqui? Quais os crimes eu tenho aqui? Ele encontrou o Mev. Não é isso? Matou o Mev por vingança. Depois subtraiu a carteira e o relógio. Eu tenho um latrocínio? Questão top, né? Você vai pensar aí, depois você vai me dar o gabarito, né? Não tenho latrocínio? Quais os crimes eu tenho aqui se eu não tenho latrocínio? Homicídio, exercício arbitrário das próprias razões? Matou por vingança, exercício arbitrário das próprias razões? Ué, o Estado tem direito de matar? Entendi. Homicídio, furto, homicídio qualificado, e aí? Homicídio qualificado e furto, né? Beleza. Né? Então vocês vão pensando aí. E homicídio qualificado mais vilipêndio. Só dá um bisu do vilipêndio. Vilipêndio, o agente tem que ter a intenção de menosprezar o cadáver. Entenderam? Vilipêndio, né? Vilipêndio, ter pegado lá a carteira. Vilipêndio, não. Entenderam? Então vocês vão pensando aí. Vai pensando aí. E depois amanhã eu vou dar o gabarito. Conexão ocasional. Você tem uma conexão ocasional. Veja, tá, conexão ocasional. Beleza, você sabe que a conexão ocasional não qualifica o homicídio. Esse homicídio vai ser qualificado. Beleza. Não, já tô dando gabarito, não posso. Deixa eu falar
Não pela conexão. Cuidado. Conexão ocasional não qualifica homicídio. Deixa eu. Amanhã a gente se fala, beleza? Pode perguntar. Então, o Tício encontrou o Mévio. Por vingança, ele matou o Mévio. E depois que ele matou o Mévio, ele subtraiu a carteira, o relógio do Mévio. Entendeu? Beleza. Tranquilo? Fala aí, mestre, é rapidão. Não, tem que deixar vocês pensar. Amanhã eu vou falar, beleza? Amanhã eu dou um gabarito. Aí eu vou jogar na Zuki Didática aí, a gente fala rapidinho. Então, raciocine aí o que é, beleza? Amanhã a gente se fala. Aí, já tem 1h de tal de lá, 1h e 25 de live. Tchau, 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 tchau. Joga duro, tchau, tchau.